Alô, goleiro do guardametas.com, estou hoje aqui no Esporte Clube Corinthians Paulista. Vou conversar com o treinador de goleiros Mauri Lima e também com o goleiro Júlio César. Confira aí. Bom, estou aqui com o goleiro Júlio César, goleiro titular do Corinthians. Júlio, primeiramente é um prazer te ter aqui com o guardametas.com e queria começar do início da tua carreira, quando ainda era criança, quando tu decidiu agora vou ser goleiro. Quando foi isso e como foi? Conta aqui pra gente. Olá, Fábio, é um prazer participar, estar aqui falando especialmente para os goleiros, né, que para mim é uma honra. Quando eu decidi ser goleiro, eu tinha mais ou menos 10 anos, já brincando, 10 não, 9 anos. Foi quando eu jogava num time lá perto de onde eu nasci, aqui em São Paulo. E eu gostava de jogar na zaga, assim, mas aí um dia faltou o goleiro, pô, eu gostava muito de ir no gol. Aí precisou que eu fosse no gol, fui muito bem, cara, todo mundo elogiou, todo mundo gostou. Aí eu falei, pô, acho que a minha vocação não era muito bom com o pé. Aí fui pro gol, cara, depois peguei gols, comecei a jogar, procurei um time que era o Guapira, que eu joguei 4 anos lá e depois nunca mais saí. E em relação a ídolo, teve algum goleiro que lá na tua infância te inspirou, aquele que era teu ídolo, de repente o Ronaldo aqui no Corinthians, algum outro? Sim, na minha época, quando eu era bem moleque assim, os goleiros que estavam mais assim aparecendo, tinha o Tafarel também, tinha o Zete e o Ronaldo, mas acho que esses dois últimos, o Zete e o Ronaldo, foram dois goleiros, assim, por eu estar aqui, por ser de São Paulo, acompanhar muito mais eles, foram os goleiros que eu mais me inspirei. O Ronaldo, por jogar no Corinthians, sempre ter sido corintiano, e o Zete, eu gostava mais dele pelo jeito dele, tranquilo de ser, pelo sossegado no gol, assim como eu sou hoje, mas acho que os dois foram os que mais me inspiraram. Diversos goleiros que acessam o guarda-metas, assim como eu também, tiveram um dia na infância um sonho de ser goleiro profissional de um time. Isso é privilégio para poucos. Como é que foi para ti um dia sonhar em ser um atleta profissional e no outro acordar aqui no Corinthians, um dos maiores times do Brasil, com a número 1 sendo titular dessa nação? Olha, Fábio, também para mim era um sonho quando criança, eu vestir a camisa do Grêmio, principalmente o clube que eu torço. Para mim sempre foi um sonho, mas até aí esse sonho se tornar realidade, você passa muitas coisas e você mesmo às vezes desconfia, desacredita, né, cara? Porque é tão difícil chegar para ser titular. E comigo não foi diferente, passei muitas dificuldades, passei muitos problemas, mas hoje em dia estar aqui vestindo a camisa do Corinthians para mim é um sonho totalmente realizado. Espero continuar por muito tempo, mas agradeço a Deus por essa oportunidade, porque eu sempre quis ser, mas no dia que eu lembro que eu fui jogar, foi o ano passado que eu estava mesmo firmado, chegou o Bobadilha, não jogou, eu falei assim, pô, hoje eu sou o goleiro titular do Corinthians realmente, cara. E quando caiu a ficha, cara, foi uma alegria, uma responsabilidade muito grande, porque são mais de 30 milhões de torcedores que estão te cobrando, mas só que essa responsabilidade é grande, mas só que a alegria é muito maior. Bom, justamente sobre essa última parte que comentaste, diversos goleiros passaram aqui pelo Corinthians até chegar a tua vez. Como tu fizeste para controlar essa ansiedade de esperar ser quarto goleiro, ser terceiro goleiro, treinar entre os reservas, até chegar o dia que tu for número 1? Como é que tu controla essa ansiedade? Pô, é difícil. Eu acho que você tem que acreditar e querer muito aquilo para você conseguir. Por muitas vezes eu já fui quarto goleiro aqui em 2006, cheguei a ser o quarto goleiro. E você tem que ter uma paciência danada, cara, porque não é moleza não, cara. Você não precisa nem olhar a convocação, porque você sabe que você não está convocado pro jogo, você não tem nem esperança. Mas acho que o acreditar, você saber que você pode chegar e ser um sonho realizado, isso te dá muita força para você lutar. E o que me ajudou bastante aqui no Corinthians também é que aqui no Corinthians tem o Corinthians B, o profissional B, que, pô, então eu treinava aqui, muitas vezes jogava lá, então constantemente estava jogando. Toda semana tinha um jogo, tinha um campeonato valendo 3 pontos, então era importante também. Mas diversos goleiros passando, chega uma hora que você desconfia, você fala, pô, acho que não vai ser minha vez nunca, porque, pô, sai um, aí você fala, agora é minha vez, aí vem contrata outro, sai um, aí vem outro. Mas só que você tem que perseverar, tem que acreditar em Deus, tem que buscar muito aquilo que você quer, porque para jogar em time grande todos passaram por isso, creio que Renan no Inter, o Rogério mesmo no São Paulo, o Marcos no Palmeiras, então todo mundo passa por isso, então tem que ter um pouco de história para contar também. Bom, um dos últimos goleiros que passaram aqui pro Corinthians, talvez um dos ídolos mais recentes na posição, que foi justamente o Felipe, que foi o último goleiro antes de tu assumir.
qual foi a responsabilidade de substituir um goleiro assim tão querido pela torcida como era o Felipe, que acabou saindo de uma maneira um pouco conturbada aqui do clube? Qual foi o peso de substituir um jogador desse calibre? Olha, o Felipe é um grande goleiro, excelente goleiro, está mostrando isso novamente no Flamengo. É um cara que sempre gostei muito, tive muita amizade com ele. É um cara que a torcida gostava bastante, apesar da saída dele aqui, muitos torcedores xingaram, reclamaram, mas a torcida gostava, a maioria da torcida gostava dele. Então, além de você estar aqui no Corinthians e estar vestindo a camisa do Corinthians, que já é uma responsabilidade grande, ainda mais se assumir numa camisa de um cara que já estava vindo bem pra caramba, foi bastante tenso. Mas só que eu, quando eu entro em campo assim, eu procuro esquecer essas coisas, procuro deixar minha mente vazia, minha cabeça concentrada no jogo, porque se você acaba pensando nisso, isso se torna um peso. Mas pra mim, eu peguei experiência com ele, como todos os outros goleiros que eu passei, isso eu usei ao meu favor e não fiquei pensando no peso de assumir a responsabilidade de um goleiro que já vinha bem. Queria abordar agora um tema bastante polêmico, conversei agora há pouco com o Mauri, o teu preparador, e venho conversando bastante no guarda-metas, que é a questão da altura, né? Hoje, só para recapitular, muitos times exigem que o goleiro já com 15 anos tenha mais que 1,85 m, com 17 mais de 1,90 m, né? E tu tá numa faixa de 1,84 m, 85 tua altura, mais ou menos na mesma altura que o Casillas, que é o melhor goleiro do mundo na atualidade. Como é que tu enxerga essa exigência hoje para goleiros acima de 1,90 m? O que tu pensa sobre esse assunto? Olha, pra mim é uma baita besteira você exigir a altura do goleiro. Pô, o goleiro bom tem que ter 1,90 m, o goleiro bom tem que ter mais de 85, 15 anos. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem inúmeros exemplos, o Júlio César da seleção tem 86, o Valdez, o Barcelona, o melhor goleiro do mundo, que é o Júlio, pra mim, o Casillas tem, Casillas menos de 85, a gente tem o Tafarel, tem muitos exemplos que a gente pode enumerar aí, cara, que prova que o goleiro não é só altura. Se o goleiro for muito alto, não tiver técnica, não tiver qualidade, não tiver habilidade, não saber se posicionar, isso não vai adiantar de nada você ter 2 metros de altura. Então, pô, é uma coisa que espero eu que esteja acabando um pouco. O Rafael mesmo do Santos também não é tão alto, Deola. Então espero que esteja acabando isso, porque o goleiro bom mesmo tem que ter qualidade, tem que ter personalidade. Bom, os principais problemas do futebol para os goleiros atualmente é a questão dessas bolas cada vez mais leves, cada vez mais rápidas. Que tipo de técnica tu usa para combater esses desvios que a bola faz, que acaba deixando praticamente impossível que o goleiro pegue firme a bola? Como é que tu age durante a partida para combater isso? Muita concentração, você tem que estar concentrado bastante. Uma grande vantagem que eu tenho o Mauri aqui, que chuta muito bem com as duas pernas, bate forte na bola, então a gente consegue aproximar um pouco o treino do jogo. Mas, pô, essas bolas que nunca ajudam o goleiro, né? Nunca ninguém faz bola para que o goleiro possa defender, sim, para que o atacante possa fazer o gol. A gente tem que estar bem concentrado, bem atento, porque ela mexe mesmo, ela balança. Se você estiver desatento, estiver desligado, você vai tomar o gol. Então eu procuro tentar superar essa dificuldade da bola com bastante concentração no jogo e muito treinamento como treinador de goleiro. Bom, o futebol moderno hoje exige que o goleiro jogue cada vez mais adiantado, tanto para antever jogadas pelo solo, quanto jogadas pelo alto. Que tipo de técnica e treinamento tu usa para te preparar tanto para essas bolas alçadas quanto como pelo jogo com os pés? O Mauri faz bastante isso, que a gente joga bastante com o pé, porque hoje em dia está exigindo mesmo, o goleiro tem que saber cada vez mais jogar com o pé e não só dominar uma bola e chutar, mas sim também sair para fazer uma cobertura às vezes de um zagueiro, tirar alguma bola. O Tite exige muito isso meu também, que no escanteio nosso eu fico bem adiantado para que uma bola espirrada a gente tira. A gente faz bastante treinamento, o Mauri chuta a bola para a gente pegar de primeira, usa o campo que às vezes um campo que está pior para que a gente possa chutar uma bola com a bola quicando. Então a gente consegue, nos treinamentos mesmo, a gente aprimorar isso aí. Tem que ter coragem também, né, cara? O goleiro tem que ter coragem para conseguir, numa bola dessas aí, tirar ela de perto da área para que você possa ajudar um zagueiro. Até sobre essa questão do escanteio, no pé de canto, não no pé trocado, que escanteio aqui vem aberto, tu já dá aquele passo em direção à linha da pequena área ou continua ficando mais pro meio do gol? Sim, dou um passo a mais em direção à linha da pequena área, porque aí você pode cortar, porque dificilmente essa bola vai vir dentro do gol, então quanto mais você estiver fora do gol, mais você consegue tirar ela. Se eu ver que não é minha, dou um passo para trás, agora se eu puder eu já estou mais perto de sair nela. Todo goleiro tem suas manias, né? Até há pouco tempo eu estava conversando com o Ali do Goiás, que falou que após o jogo ele leva as luvas dele sempre para casa, não deixa ninguém tocar nelas. E tu, qual a tua mania com as tuas luvas? Pô, cara, eu já peguei goleiro aqui no Corinthians sem brincadeira. Se outro goleiro colocasse a luva dele, ele não usava mais, cara. Já peguei goleiro assim, mas eu não tenho essa frescura não. Frescura não, mania, né? A minha única mania com a minha luva é antes do jogo eu pego ela. Eu deixo até com o roupeiro, mas um dia antes do jogo eu pego ela. Eu lavo ela um dia antes do jogo à noite, seco ela, deixo ela secando a noite inteira.
porque eu gosto que no outro dia ela não esteja molhada, eu gosto da minha luz assim, semi-úmida, assim, um pouquinho, para ela estar com bastante firmeza. Então a minha única maneira com a minha luva é essa, antes do dia do jogo, à noite eu lavo ela com água quente, sabão neutro, para que no outro dia ela esteja bem. Para finalizar, eu queria que desse uma dica para os goleiros que estão começando, para os goleiros de final de semana que acessam o guardametas.com, alguma mensagem que possa passar para eles. Pô, assim como eu entro em campo e tenho uma responsabilidade muito grande, mas entro fazendo o que eu mais gosto, que é um prazer jogar futebol, ainda mais ser goleiro, porque goleiro você não improvisa, goleiro é goleiro mesmo. Para aquele que joga num time profissional, joga até no final de semana, que aproveite bastante, é muito prazeroso, tem as nossas dificuldades, todo goleiro sofre, mas que a cada defesa que a gente faz, isso vale muito mais do que qualquer erro que a gente tem. Então é muito prazeroso, para que treine bastante, para que aproveite, se divirta muito dentro de campo, porque é um prazer jogar no gol. Eu conversei hoje aqui então com o Júlio César, goleiro titular do Corinthians. Júlio, muito obrigado e que continue sempre em guardametas.com. Valeu, muito obrigado, um abraço a todos que acessam o site aí, a todos os goleiros desse Brasil.